pesquisa concluída em 2012 mostrou que o INSS está envolvido em mais de 70% dos processos em tramitação nos juizados especiais de todo o país. É gente que briga por licença maternidade, por auxílio-doença, por uma aposentadoria melhor, por dignidade. Como a Caixa é um banco público, é importante que o cidadão tenha a ideia de que tem o Estado como seu aliado. No programa de hoje, vamos recordar o drama e também a conquista de brasileiros que trocaram as agências do Instituto pelas salas de julgamento. São histórias como a dessa mulher, que abriram caminho para que quem adota uma criança possa passar 4 meses se dedicando integralmente ao filho. O Via Legal começa agora. Um título nada invejável. O INSS é disparado o principal réu nos processos que estão em andamento na Justiça Federal. Este dado, confirmado em um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela como ainda é deficiente o atendimento previdenciário no país. A situação é tão desfavorável ao trabalhador que é cada vez maior o número de pessoas que brigam para se desaposentar. Josefa adora cuidar da casa, do jardim, de cada detalhe. E faz tudo isso assim, com muita tranquilidade. Mas esse equilíbrio foi abalado pelo que ela considera uma injustiça. Espero que eles deixem de fazer cobrança a mim, diretamente. A cobrança a que ela se refere é feita todos os meses pela Caixa Econômica Federal. A última conta ainda veio acompanhada por um aviso de que o nome de Dona Josefa iria fazer parte do cadastro de inadimplentes, tanto do SPC quanto do Serasa. O débito é feito diretamente na folha de pagamento, já que Dona Josefa é aposentada da Câmara de Vereadores de Natal. Eu fui na Câmara, peguei todos os meus contra-cheques, comprovando que estava sendo, parece que 1 ou 2 que não tinham feito a retirada do dinheiro, mas o resto dos contra-cheques, tudo retirado do dinheiro. E as cartas continuam a chegar. E eu fico muito aperreada, chateada com essa arrumação, porque realmente eu não devo à Caixa. A aposentada reagiu e levou o caso à Justiça. Uma decisão que dezenas de brasileiros tomam todos os dias. Só que nessa sessão judiciária são ajuizadas por mês aproximadamente 120 queixas contra a Caixa Econômica. O volume de casos é tão grande que a Justiça Federal decidiu criar, em parceria com a instituição financeira, um espaço permanente para a conciliação. Ainda na triagem, os servidores da Justiça orientam o cliente a tentar um acordo com o banco. A negociação é feita nesta sala de conciliação, onde uma funcionária da Caixa fica de plantão aguardando clientes insatisfeitos. Então, a forma de antecipar a demanda, ou seja, evitar que a demanda surja para que a pessoa saia com o seu problema resolvido, a instituição bancária ganha porque ela não tem digamos, o seu nome comprometido, a sua imagem comprometida, ganha a sociedade como um todo, porque diminui o número de litígios ou pelo menos evita um aumento do número de litígios. A Caixa Econômica espera que a iniciativa reduza pela metade o total de processos ajuizados no Rio Grande do Norte. O tempo entre o registro da queixa e a solução para o caso também deve diminuir. Ela traz um benefício imediato para o cliente, que é a celeridade processual. Uma demanda que hoje ela costuma demorar alguns meses, às vezes até anos, ela pode imediatamente, num prazo curto de 15 dias, trazer um resultado final para o cliente. Nem a Caixa nem a Justiça Federal têm notícias sobre salas semelhantes montadas em outros estados. Este espaço exclusivo para casos envolvendo o banco deve servir de modelo. Mais uma experiência para divulgar a cultura da conciliação no país. Como a Caixa é um banco público, é importante que o cidadão tenha a ideia de que tem o Estado como seu aliado. Logo, logo, Dona Josefa deve ser convocada para negociar um acordo na sala de conciliação. Um alívio. Afinal de contas, o que a aposentada quer mesmo é se livrar o quanto antes dessa dor de cabeça. O importante para mim é que cessem de mandar carta para mim. Estaria disposta a negociar? Com certeza, desde que eu fique livre desse probleminha chato.
Durante o ano passado, um outro tipo de demanda obrigou muitos trabalhadores a enfrentar o INSS na Justiça. Eu estou falando de pessoas que passaram boa parte da vida em 2 empregos e que foram surpreendidas pela notícia de que teriam apenas uma aposentadoria. Uma das histórias é a dessa enfermeira carioca, que você revê agora. Quando eu realizei o vestibular para enfermagem, a minha meta mesmo já era ser enfermeira. Eu gostava de atender as pessoas, eu gostava de ser solidária, eu gostava de me sentir importante e principalmente de poder contribuir para que as pessoas restabelecessem a sua saúde. Já se passaram 28 anos desde a formatura. Ela brinca que o hospital é a segunda casa e diz que faz de tudo para dar conta dos plantões. Eu trabalho em 2 locais em turnos de plantões. São plantões de aproximadamente 12 horas, onde eu estou 1 ou 2 vezes, ou até 3 na semana em um local e os demais na outra. Como Cristina, muitos profissionais da área de enfermagem passam boa parte da vida enfrentando a jornada dupla de trabalho. Uma rotina cansativa e que exige dedicação dobrada. Por uma questão lógica, essas pessoas têm o direito de receber 2 aposentadorias. Mas quando chega a hora, nem sempre é fácil conseguir acumular os benefícios. Em alguns casos, por questões burocráticas, um deles acaba sendo negado. Foi o que aconteceu com uma enfermeira aqui do Rio de Janeiro. Ela só conseguiu resolver o problema depois de recorrer à Justiça Federal. A enfermeira trabalhou na Rede Municipal do Rio de Janeiro e também no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E foi exatamente por causa do serviço prestado na instituição federal que ela encontrou dificuldades para se aposentar. Tudo começou em 1993, quando o INCA, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, passou por uma reestruturação. Na época, os cargos de alguns profissionais foram alterados. A enfermeira estava nesta lista. Formalmente, ela passou a ser tecnóloga. Como o cargo dela não é mais privativo da área de saúde, é da área de saúde, mas não privativo, porque ele tem outras atribuições também e tem uma carga horária de 40 horas, ela não poderia acumular. No Brasil, a legislação só permite que o servidor público acumule 2 cargos se a atividade exercida for nas áreas de educação e saúde. Mesmo assim, é preciso que haja compatibilidade de horário. No caso da enfermeira carioca, apesar da ampliação da carga horária, ela continuou conciliando os 2 empregos por mais 14 anos. E quando finalmente chegou a hora de aposentar, teve uma surpresa desagradável. A União negou o benefício, mas a alegação do Hospital Federal não convenceu a Justiça. Ao longo desse tempo, questionar acerca da compatibilidade dessa carga horária parece absolutamente desnecessário, porque, afinal de contas, ela passou 28 anos trabalhando nos 2 e, efetivamente, esse largo espaço de tempo só tem a demonstrar que a compatibilidade, em princípio, ela teria sido eficaz, porque ela conseguiu ficar 28 anos lá trabalhando nos 2 cargos. A decisão judicial garantiu à enfermeira o direito de receber a 2ª aposentadoria. Além de provar que os 2 empregos tinham horários compatíveis, ela também conseguiu mostrar à Justiça que continuou exercendo as atividades normais de uma auxiliar de enfermagem, mesmo depois de ter sido nomeada tecnóloga. Ela comprovou que, efetivamente, esse plano de classificação de cargo não alterou a função, mudou o nome técnico do cargo, mas não mudou especificamente a função que ela exercia. Daí o tribunal ter entendido, na verdade, que ela poderia acumular, porque ela, ao longo desse tempo todo, ela acumulou, na verdade, 2 cargos de auxiliar de enfermagem. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem comemora a decisão, mas lamenta que os profissionais da área ainda precisem recorrer à Justiça para garantir esse direito.
Ela está ali enquanto tecnóloga, mas para ela exercer aquela função, ela tem que ser auxiliar de enfermagem ou enfermeiro ou técnica de enfermagem. Então você imagina essa pessoa, 35 anos, lidando com isso e quando vai se aposentar, ainda passar por uma humilhação dessa, ter que procurar justiça. Isso é muito ruim. Então o governo tem que fazer essa correção, porque ela não está pedindo porque ela quer. Ela tem o direito, ela trabalhou e foi descontada, é um direito dela constitucional. Para quem lida diariamente com as dificuldades da profissão, faz hora extra, plantões e que trabalha para salvar vidas, o resultado do processo foi uma demonstração de justiça. Eu acho absolutamente justo, porque nesses anos todos nós trabalhamos nos 2 vínculos, nós desempenhamos as nossas atividades, cumprimos tudo aquilo a que nos propusemos, descontamos no nosso contra-cheque para essas 2 fontes. Então, nada mais justo que ao longo desse tempo, já que pagamos, que colaboramos, que contribuímos, que tenhamos essas 2 aposentadorias. Não é mesmo simples entender todas as normas que regem o nosso sistema previdenciário, saber quando é possível complementar a contribuição ou pedir algum benefício. Você pode se informar em um posto do INSS ou pela internet. Anote o endereço. Ao contrário do que muita gente ainda imagina, a licença maternidade não é um benefício destinado apenas à mãe. Quando criou a possibilidade de afastamento, o governo estava pensando principalmente na criança. Por essa lógica, em caso de ausência da mãe, o pai teria direito ao benefício. Teria, mas não é o que diz a lei. Evandro ainda se atrapalha trocando fraldas e faz uma bagunça só na hora do lanche, mas diz que já foi pior. 7 meses depois do nascimento do filho, ele garante, encara a paternidade com muito mais desenvoltura. Sabia nada. A babá foi me ensinando, eu fui aprendendo, lógico. Aí eu comecei a pegar mesmo na massa, colocar a mão na massa. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Evandro teve que lidar ao mesmo tempo com a chegada de Eduardo e a perda da mulher, que morreu 6 horas depois de dar à luz ao menino. Na hora eu fiquei aéreo, não entendi. Eu não sei nem comentar sobre isso, porque perdeu uma vida e nasceu outra, então é complicado. A mãe chegou a conhecer o filho. O encontro, filmado por Evandro, só durou alguns segundos. Em seguida, Maria Eduarda começou a perder sangue. Era o início de uma forte hemorragia que os médicos não conseguiram controlar. Esse homem sofreu muito. Olha o que ele fez, ele reformou esse barraco todinho, ele arrumou tudo arrumadinho para quando ela ganhasse neném, tá tudo arrumado. Foi comprar um enxoval com ela, eles foram comprar um enxoval, era a maior felicidade com ela. Para deixar essa situação ainda mais dramática, Evandro teve que voltar ao trabalho 5 dias depois de ter a vida virada de cabeça para baixo. O jeito foi se desdobrar para cumprir a jornada de 8 horas diárias e ainda cuidar do filho recém-nascido. Sem direito à licença de 6 meses garantida às mulheres, o máximo que o servidor público conseguiu foi antecipar as férias. Mesmo assim, o menino tinha apenas 2 meses quando o pai voltou a passar o dia inteiro fora de casa. Aí foi o jeito de eu contratar a babá. Pra ficar com ele, isso. Tomar conta. Porque a lei realmente não existe lei para licença paternidade de 6 meses igual a mulher, né? A licença maternidade sempre foi vista como uma conquista da mulher, mas na verdade as consequências desse benefício vão muito além. Mais que possibilitar a recuperação da mãe após o parto, o afastamento do trabalho serve para que o bebê tenha alguém que cuide dele em tempo integral. E essa dedicação é importante não só para que a criança seja amamentada adequadamente, mas também para que ela crie vínculos com o seu cuidador. Foi com base nesses argumentos que um homem aqui de Brasília conseguiu na Justiça Federal o direito de ficar em casa 6 meses por conta do filho recém-nascido. A mãe da criança morreu 1 mês depois do parto e o pai, funcionário da Polícia Federal, chegou a requerer a licença diretamente no trabalho. Com o pedido negado, ele foi à Justiça. A juíza que analisou o caso até admitiu que não existe previsão legal para conceder o benefício, mas ponderou que a exceção deveria ser aberta em nome da proteção do bebê.
A saúde do filho ficaria comprometida se o pai se tornasse ausente. E esse elo pai e filho agora ele tem que ser ainda mais reforçado, porque o pai agora ele vai exercer essa dupla função de mãe e pai. Para garantir o direito ao pai viúvo, a juíza também argumentou que a dignidade humana, e nesse caso a proteção da criança, devem estar acima de qualquer lei. É uma oportunidade que a Justiça tem de continuar esse debate e inclusive alertar o Poder Legislativo de que ele está com essa omissão há quase 24 anos, de que não há essa lei da licença paternidade. Enquanto o Poder Legislativo não se pronuncia sobre o tema, a determinação da Justiça abre precedente. A expectativa é que bebês como Eduardo, que já são órfãos de mãe, não continuem sendo privados de passar os primeiros meses de vida sob o cuidado dos pais. O mundo jurídico acho que recebe essa decisão com bastante otimismo, que é uma decisão de vanguarda. Um caso desse é muito sério, muito difícil para a família, né? Então acho que o pai tem que ter direito, sim. A concessão do benefício também é complicada nos casos em que a mãe não morreu, mas preferiu deixar a criança com o pai. O Via Legal mostrou uma decisão inédita que garantiu a um professor paulista o direito de ficar 4 meses longe do trabalho cuidando do filho. Uma história que poderia ser de abandono, mas se transformou em exemplo de dedicação e amor. É um amor que cada dia cresce mais, cada olhada que ele dá, o sorriso, né? A chegada do pequeno Nicolas mudou a rotina na casa de Marcos. Ele virou exclusividade na minha vida, então eu deixo de pensar em mim, de comer, para se dedicar a ele, né? Então eu faço todos os serviços domésticos, né? Nicolas nasceu de um breve relacionamento, mas a mãe não quis assumir o filho. Já para Marcos, o sentimento é bem diferente. Nossa, eu nunca tinha sentido isso antes. Foi uma emoção única, né? Que eu assisti o parto, né? Eu fui o primeiro a ver, ele olhou para mim, aí foi amor à primeira vista. Apesar do amor e do carinho, as dificuldades surgiram assim que o bebê foi levado para casa. O professor vive sozinho e não pode contar com a ajuda da família que mora em outra cidade. Logo nos primeiros dias, Marcos descobriu que não conseguiria trabalhar e cuidar de Nicolas. Para assumir as necessidades do filho, ele teve que entrar com pedido de licença paternidade na Justiça Federal. Antes de recorrer aos tribunais, ele chegou a procurar o INSS para pedir o benefício nos mesmos moldes da licença maternidade. É que, por lei, as mães podem ficar de 4 a 6 meses afastadas do trabalho. Já os pais têm direito a apenas 5 dias. E não existe nenhuma legislação que atenda a casos específicos, como o de Marcos. Resultado, o pedido do professor foi negado pela Previdência. Eu falei, nossa, não acredito. Tudo isso que eu estou fazendo não vai valer. Eu vou ter que abrir mão dele. Aí eu fiquei com muito medo em relação a isso, né? De abrir mão do meu filho. É uma coisa que eu estava querendo muito, ficar com ele, cuidar dele, mas era uma coisa que eles estavam me negando. Mas a sensação de medo desapareceu assim que Marcos soube que o juiz foi favorável ao pedido. Se ele é a única pessoa que tem o direito legal de cuidar dessa criança, ele também tem o direito, em benefício dessa criança, de se afastar remuneradamente do trabalho para poder cuidar dessa criança que nos primeiros meses de vida, né, exige uma atenção integral dos seus cuidadores, no caso, o pai. A coordenadora do Laboratório de Estudos de Família da Universidade de São Paulo vai além. Ela explica que essa dedicação exclusiva tem um papel determinante no desenvolvimento do bebê. Nesses primeiros meses, essa atenção é fundamental do ponto de vista biológico, é fundamental do ponto de vista psíquico, né? Aquilo que vai gerar um sentimento de confiança nesse bebê, dos cuidados que ele recebe. Então, nesse sentido que a licença maternidade e paternidade
ela é fundamental. Marcos sabe disso e aproveita cada minuto da licença ao lado do filho. Ele sabe que terá pela frente uma tarefa difícil, mas garante que, com amor, está conseguindo ser pai e mãe ao mesmo tempo. Agora é uma família diferente, né? De dois. Eu costumo brincar que eu sou a mãe dele, né? Então, é o mesmo sentimento, né? Eu achava que o instinto também era diferente, mas é a mesma coisa, né? Porque a gente tem que assumir esse papel, então isso aflora, isso não é questão da gente querer ir aprender, isso vem aflorando, né? É até inexplicável, né? Nada mais importa a não ser a felicidade, né? E você está feliz? Muito feliz pela decisão, muito feliz. Em todo o país, milhares de crianças ainda vivem em abrigos à espera de uma família. O governo faz campanha para aumentar o número de pessoas dispostas a adotar, mas o INSS continua sendo um obstáculo nessa luta. Em 2012, uma contadora de Santa Catarina foi às últimas consequências para provar que tinha direito de passar um tempo se dedicando apenas às filhas. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Mariana tem 7 anos e Rafaela 10. Há 3 anos, a alegria e o carisma das irmãs conquistaram essa contadora, que sempre quis ser mãe. Como é grande o meu amor por você. Desde que eu era nova, eu dizia assim, quando chegar aos 30 anos, eu ainda não tiver os biológicos e adotar já fazia parte, sempre fez parte da minha vida, desde sempre. Quando eu fizer 30 anos, eu vou adotar. Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Uma segunda-feira à tarde, recebi uma ligação. Tuas filhas chegaram. Nem mesmo o mar e o infinito. Saí correndo no meu trabalho e queria vê-las no mesmo dia. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Foi assim que a gente começou a se conhecer, daí a gente chegou em casa, ficamos apavoradas, vendo a casa linda. E daí a mãe começou a contar coisas pra gente. Essa mãe significa o mundo pra mim. Muito legal, muito inteligente. Tô bem contente de ficar aqui. Mas nem sempre foi assim. Maristela conta que levou 2 anos para conseguir consolidar os laços de afeto e confiança com as filhas. Ela diz que tudo teria sido mais fácil se logo depois da adoção o contato entre as 3 tivesse sido maior. É que o INSS só concedeu à mãe de primeira viagem 30 dias de licença maternidade. A Mariana chorava muito, a Mariana era muito pequena, né? Já foi traumatizada de tantas formas, tira de um lugar, coloca em outro, tira de outro, coloca numa casa estranha. Precisa da tua presença dentro de casa, no convívio, para se adaptar melhor. Passou 1 mês, cessou o benefício, tive que voltar a trabalhar. Então, assim, mas isso não pode ser assim. A contadora ainda fez um novo pedido à Previdência para ter direito aos 4 meses de licença, mas não adiantou. Mais uma vez, o benefício foi negado. Para definir o tempo de afastamento das mães adotantes, o INSS usa como critério a idade da criança. Se ela tiver até 1 ano, a licença dura 4 meses. Entre 1 e 4 anos, o tempo de afastamento cai pela metade. Já se a criança tiver entre 4 e 8 anos, a mãe pode ficar apenas 1 mês longe do trabalho. Acima dessa idade, o benefício não é concedido. Maristela não viu outra alternativa a não ser recorrer aos tribunais.
A decisão teve como base leis trabalhistas que não fazem mais distinção entre mães biológicas e adotantes. Houve alteração da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, e acabou na CLT o artigo que previa esse escalonamento da licença maternidade. E foi o caso da dona Maristela. Ela entrou com um processo judicial em que ela pedia justamente isso, que dada a alteração no prazo do salário maternidade, da licença maternidade, que também houvesse o pagamento do salário maternidade pelo prazo de 120 dias, isso que foi requerido, isso que foi concedido a ela, essa extensão do prazo do salário maternidade. A vitória da Maristela serviu de inspiração para que outras famílias também buscassem esses mesmos direitos. Por isso, o Ministério Público propôs uma ação coletiva pedindo a concessão integral do benefício a toda mulher que decide adotar, independentemente da idade da criança. E deu certo. De acordo com a decisão da Justiça, a partir de agora, o INSS é obrigado a liberar os 120 dias a todas as mães que adotam. A sentença vale para o país inteiro e determina ainda a complementação do benefício a quem ficou apenas 30 ou 60 dias afastado do trabalho. Para esse juiz que analisou o caso, a medida pode incentivar novas adoções. O INSS estava desestimulando as mães e os pais também a adotarem crianças com mais idade. E justamente o que a sociedade precisa, né? De que haja mais adoções, que haja um estímulo por parte do Estado para que essas crianças maiores, né, com idade mais avançada, elas não fiquem na rua, acabam não se marginalizando, né? Maristela aceitou o desafio de formar uma família a partir desse gesto de amor que é a adoção. Digo para todo mundo que quem tem vontade de adotar, que adote, que crianças maiores, menores, não interessa a idade. O amor é grande, é igual, minhas filhas são lindas, inteligentes, felizes. É muito bom, só isso que eu sei dizer, né? É bom demais, é tudo muito intenso. Quero ver você fazer mãe então, dentro do meu coração. O Via Legal de hoje termina aqui. Para rever nossos programas, acesse youtube.com/programa Via Legal. A gente volta na semana que vem. Até lá!